Até chorei. E aí, bora falar dos maiores erros que a gente cometeu nesses 10 anos empreendendo? Bora. Histórias tristes, mas que fizeram a gente crescer também, né? E aí, você começaria por qual? Deixa eu ver no meu celular. O primeiro ponto que me vem à cabeça é a questão de contratos versus acordos de palavra, assim. Que muitas vezes, e principalmente no começo, a gente fez, até por medo, às vezes, ou erro de achar que era um tom errado botar num contrato, mas a gente se arrependeu depois, né? Porque na hora que a coisa aperta, faria total sentido e seria fundamental ter aquilo documentado no contrato. A gente começou a fazer isso depois de ter algumas experiências negativas, né? Acho que, aproveitando esse gancho, um erro que a gente cometeu muito durante muitos anos, a gente demorou para aprender, foi a de ter medo de cobrar o valor das coisas, né? A gente tinha muito medo de dar o nosso preço e depois a gente era cobrado pelo que a gente prometeu e muitas vezes faltavam recursos financeiros para a gente conseguir entregar o que a gente estava vendendo, né? Tá também muito próximo do falar o não na hora certa, né? Quando você tem muito medo e você não quer dizer não, você acaba se queimando porque você não tá pronto às vezes para fazer aquilo, aí você faz sem seu momento de fazer aquilo, sem aquilo tá combinado, e você acaba se queimando. Na hora que você tivesse falado não na hora certa, você não fecharia portas e tudo ali se manteria como tá, e numa oportunidade futura você poderia fazer aquilo mais preparado, né? Tem tanto não, esse não que você falou de acabar fechando um projeto que às vezes não era o momento certo de fechar, mas que a gente ficava com esse medo de dizer não e se queimar, ou as pessoas acharem que a gente tava se achando porque a gente não queria fechar aquele projeto. E tem o não do dia a dia também, que é saber dizer não pro cliente, porque o cliente, ele pede muitas coisas e nem tudo está no combinado. E dentro dessa relação, cabe muito a nós, né, a quem foi contratado, a impor esses limites também, e a saber educar o cliente nesse sentido do que tá dentro, o que faz sentido, o que não faz, saber jogar junto, mas saber impor também esses limites. Acho que foi algo que a gente demorou muito pra aprender. Uma dor que vem muito com crescimento também, né, e que a gente aprendeu por diversas vezes foi a questão de fazer as coisas, né, de puxar questões que eram mais fáceis a gente delegar, ou que eram mais fáceis a gente ter apoio, e a gente puxava muito pra gente, e é normal, porque começamos só nós dois fazendo tudo, e a gente foi aprendendo conforme a gente vivia a empresa, né, e a gente foi vendo a importância de saber delegar ao longo do tempo. E eu, por exemplo, não delegava nada, assim, né? Eu tava sempre fazendo todas as coisas e tomando a frente de todas as coisas, e eu não percebia que quando eu fazia isso, eu tirava a oportunidade da minha própria equipe, que eu estava pagando com o meu dinheiro, de aprender a fazer as coisas, assim, né? Porque eu ficava ali cuidando de cada detalhe, puxando cada coisa, e acabava não dando oportunidade para as pessoas fazerem o trabalho delas também da forma como elas achavam melhor em alguns momentos, e trazer essa visão, né, de cada um, assim, para acabar somando também com a nossa visão. Então, também foi algo que foi um processo difícil. Eu acho que isso é uma coisa que ainda tá em processo. Eu ainda acho que eu sou bem metida, mas melhoramos muito, né? Acho que ganhamos essa estrelinha no nosso... É um caso que todo mundo perde, né? A gente fica sobrecarregado, tem pessoas que poderiam se desenvolver através né, dessas tarefas, de a gente delegar. Também isso não acontece, e no final das contas a empresa também é mais prejudicada, porque aí os processos ficam todos travados, né? E por falar em erros com gestão de pessoas, acho que um erro também que a gente cometeu algumas vezes até a gente aprender, né, nesses 10 anos, assim, foi um erro reincidente, foi o de promover alguém por essa pessoa estar fazendo uma entrega muito boa na função dela, mas sem perceber ou sem avaliar que ela não tinha preparo emocional e repertório para assumir esse novo cargo com dificuldades maiores, com pressão maior, com outras características aí, né, que vem com cargos de liderança. Então a gente acabou cometendo esse erro algumas vezes e perdendo pessoas por causa disso, né, que acabaram se frustrando, achavam que a nova posição seria uma coisa e viram que ia ser
outra, e essa falta de clareza do nosso lado também contribuiu com isso. E aí também colando nisso, eu acho que a questão da gente demorar pra demitir alguém que não tinha os nossos valores, né? Por diversos momentos, assim, nesses 10 anos, a gente manteve pessoas porque elas trabalhavam muito bem, a gente gostava muito do trabalho delas, mas do lado pessoal, eram pessoas, às vezes, muito difíceis em alguma característica, ou que a equipe inteira não gostava, ou que tinha algum comportamento muito desalinhado com o nosso, e com o tempo a gente foi vendo que o preço disso era alto. Mas vale, às vezes, alguém que tem menos conhecimento, mas tá mais alinhado com a nossa cultura, do que alguém que, às vezes, é o número 1 no que ele faz, mas é uma pessoa que não tem um comportamento alinhado com o que a gente acredita. Quando a gente não tem nenhuma noção de gestão, que era a gente ali no começo, né, da empresa, a gente acredita que as pessoas, elas evoluem pela competência técnica, né? A gente não tem um conhecimento de todas as capacidades que uma pessoa precisa estar para poder estar num cargo de liderança ali, chegar numa gestão também. Então, a gente ia só por competências técnicas, achava que alguém que era muito bom em fazer aquilo seria uma boa pessoa na liderança daquilo, e tomamos alguns baques, assim, para aprender que esse não era o caminho certo, e tinha muita coisa pra gente aprender ainda a partir disso. Uma outra coisa que vai além do trabalho até, né, pra vida, o óbvio nunca tá claro pro outro, tanto quanto aquilo parece que tá, né, o quanto você acha que aquilo é óbvio. Você sempre precisa se comunicar, você sempre precisa expressar. As coisas nunca vão estar iguais na cabeça do outro como estão nas nossas, né? Então a gente precisa sempre alinhar expectativas, deixar as informações o mais passadas e claras possível para todos os lados. Eu sempre tive esse problema, assim, de achar que o outro ser humano tá dentro do meu cérebro e ele tá entendendo tudo que eu tô falando, mas às vezes eu não dei o contexto, eu simplesmente comecei a falar do negócio que eu quero, e aí eu pensava que automaticamente a outra pessoa já tinha entendido tudo que ela tinha que fazer, e quando vinha um negócio totalmente errado, eu ainda achava que a culpa não era minha. E com o tempo também eu aprendi que existe uma diferença entre você falar pro outro o que você quer, e entre você ensinar e de fato explicar pro outro o que você quer, né? Muitas vezes a gente simplesmente diz o que a gente precisa, mas a outra pessoa precisa realmente entender o que ela precisa fazer. Então, nem tudo é óbvio, né? Como o Bruno falou, óbvio precisa ser dito. E é muito comum numa empresa de comunicação acontecerem erros de comunicação. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Continuando a nossa saga de muitos erros que cometemos, né? Cometemos o clássico, né? Que a gente cresceu sem se planejar em termos de gestão, e a gente acabou perdendo qualidade, né? Perdendo controle, perdendo dinheiro, perdendo qualidade, né? Perdendo tudo que era importante pra gente durante uma fase da empresa. E é engraçado porque eu lembro que muitos conhecidos ou amigos, empresários, ou que já tiveram um negócio, sempre falavam pra gente: nossa, a B+K tá crescendo, né? Meu, vai chegar uma hora que vocês vão ver, o negócio vai estourar e vai vir pedido de todo lado, e vocês têm que estar preparados para esse momento, porque é normalmente nesse momento que as empresas quebram, elas não conseguem se organizar diante. Tem tanta demanda e parece que vai dar tudo certo, e aí é bem o momento que tudo dá errado, e é nesse momento que muitas empresas quebram. E eu e o Bruno, né? A gente depois chegava em casa e falava: nunca vai acontecer com a gente, porque a gente é muito organizado, né? A gente era tipo assim: não, a gente é ótimo, a gente é muito organizado, a gente tem que aprender um monte de coisa, mas somos muito organizados com o financeiro e tá tudo certo, isso não vai acontecer dessa forma com a gente. E aí aconteceu exatamente dessa forma com a gente. A gente era organizado no nosso trabalho, então o trabalho que a gente entregava pro cliente era impecável, mas faltava uma organização para nossa equipe, faltava uma organização na gestão da empresa como um todo, né, financeiro, jurídico, várias frentes assim que precisavam estar mais preparadas para esse momento de boom que aconteceu, e ele realmente aconteceu. De repente todo mundo queria trabalhar com a gente, e também nesse momento a gente ainda estava cometendo aquele erro que a gente não sabia dizer não. Então a gente fechou todos os jobs que chegaram, e aí a coisa virou uma bola de neve mesmo, e a gente chegou ao momento de olhar pro todo, de fechar um ano com o nosso maior faturamento e falar: pra onde foi o dinheiro? Foi o nosso maior faturamento, e o ano que a gente não ganhou quase nada, a gente fechou quase no 0 a 0, porque a gente tava tão ocupado se matando pra entregar tudo que a gente tinha se comprometido a entregar, e todos os jobs que a gente fechou que a gente não deveria ter fechado, que a gente não conseguiu cuidar de nada. E aí, muita coisa do esforço desse ano foi pelo ralo, né? Mas esse foi um erro que a gente aprendeu e que a gente não comete mais. Um outro ponto muito
fato doloroso até é a questão do trabalhar muitas horas, né? A gente teve que trabalhar muitas horas até chegar no dia de hoje, né? Até chegar nesse momento, mas a gente não entendeu durante muito tempo a importância que é a pausa, né? A importância que o descanso tem no meio da produtividade, no meio da criatividade, e o que falta faz, né? A gente poder ter tempo de qualidade ali fora do ambiente de trabalho para depois poder voltar bem para ele. E a questão de achar que é isso mesmo, assim, que não tem o que fazer, que esse é a forma certa, assim. E a gente foi batendo muito cabeça, né, ao longo do tempo, até achar um formato em que a gente conseguisse se respeitar mais, assim, respeitar nós mesmos, cada um de nós ao longo do processo. Eu lembro que o marco pra gente foi a primeira vez que a gente tirou férias de verdade, né? Que a gente fez uma viagem de uns 15 dias. A gente nunca tinha tirado férias de verdade desde que a gente tinha aberto a empresa, porque a gente tirava férias, mas a gente levava o computador, né? E a gente ficava fazendo todas as coisas, assim, até porque não tinha como a gente desligar, porque muita coisa dependia da gente. É isso que eu ia falar, não é que a gente não tirou férias, a gente tirava, mas não eram bem férias, era um trabalho a gente tava junto. trabalhando junto com as férias, a gente tava viajando, tava em algum lugar e tal, mas a gente tava o tempo todo respondendo no WhatsApp, o tempo todo chegava no hotel, abria o computador pra resolver as coisas e tal. E aí foi a primeira vez que a gente, assim, botou o aviso nos nossos e-mails, arquivamos todos os grupos, os mais de 100 grupos no WhatsApp, né? E foi com medo de cliente, também. com medo. E não levamos os computadores. Não levamos. Foi assim, a gente entrou no avião pensando, não sei se foi uma boa ideia. A gente, no final das contas, a gente teve tantas ideias nessa viagem e de tantas coisas que a gente queria mudar e que a gente queria fazer e tal. E a gente começou a perceber o quanto não ter trabalhado tinha dado pra gente fôlego pra pensar em muitas coisas que a gente não parava pra pensar no dia a dia, coisas que às vezes a gente tava se batendo e que eram resoluções, às vezes criativas e rápidas que a gente poderia ter pensado se a gente tivesse descansado e tido um tempo livre. Então a gente voltou dessa viagem nas primeiras férias de Be Mais Cats muito renovados e pensando, precisamos tirar férias e precisamos que a nossa equipe tire férias direito também, né? Não fique... Porque, tipo, é realmente muito importante descansar, assim. Foi muito... Mostrou pra gente a diferença que isso fazia, né? Sem computador deu até pra conversar, né? Deu pra conversar. Deu pra conversar. E aí, pra fechar, eu acho que até soma com isso, assim, é a questão de celebrar as nossas conquistas. A gente percebeu também, nessa viagem em específico, que a gente estava sempre trabalhando 14, 15, às vezes 16 horas por dia, né? Eu não tô dizendo que em muitos momentos não foi necessário, acho que teve momentos em que realmente foi necessário, mas chegou um ponto em que isso estava deixando de ser inteligente, assim, né? A gente não estava pensando com clareza no que a gente estava fazendo, a gente estava só executando e cada vez mais, cada vez mais. E no meio disso tudo, a gente não estava parando nem para celebrar as conquistas que a gente estava tendo, né? Eu acho que você não fazer esse tipo de pausa faz você se questionar no meio do corre o porquê você tá ali, né? Por que eu tô fazendo isso? Qual que é o objetivo? Você começa a se perder ali no meio da correria insana, assim. Então, ter esse tipo de pausa programada e não precisa ser conquistas enormes, você não precisa ganhar algo de reconhecimento mundial para se dar o direito de ter uma celebração, uma pausa. Acho que são com pequenas coisas que você consegue cumprir para você mesmo ali, tipo, tem pequenas metas ali que eu já cumpri, pode ser no dia a dia, em um dia, cumprir aquilo, dê de volta para você um brinde, algo que faça com que aquilo valha a pena. É isso que faz com que a continuidade das coisas fique mais leve, né? Hoje em dia, fechou um job, a gente para tudo que a gente tá fazendo no meio do dia, se abraça e fala, parabéns pra gente, conseguimos. Então a gente criou esse hábito e esse ritual. E é uma coisa que fez muita diferença pra gente, né? Senão a gente fica pensando só nos problemas, que os problemas nunca terminam. Não, e sempre vai ter problema e sempre vão ter coisas boas também. A questão é que os problemas, eles muitas vezes falam muito mais alto na nossa cabeça, justamente se a gente não parar pra ver que tem coisas boas também no meio do caminho. Só tudo isso.